No Sofá 89 a gente vai conversar com a Lorelai Fox. Ela é youtuber, é uma drag queen, é muito gente boa. Vai contar pra gente aí sobre toda a trajetória de vida dela. Vai falar, sei lá, se de repente você tá na dúvida se você prefere berinjela ou um pesseguinho. Ela vai dizer aí sobre isso também, né? Sobre as dúvidas que você pode ter sexuais. Se fala homossexualismo, se fala homossexualidade, por que mudou. Então fica aí que tem muita história legal aí com a Lorelai Fox. Lorelai Fox, maravilhosa. Se você ainda não viu os vídeos dela, por favor, Para Tudo, entra lá. Esse é o canal, Para Tudo. E você vai ver tanta história legal e divertida. Que legal ter você aqui, Lorelai. Luca, obrigada pelo convite, tô muito feliz. Que isso, eu que agradeço. Acho você o máximo. E logo de cara, assim, eu já quero tirar uma dúvida que eu fico vendo, assim, os seus vídeos, as coisas que você fala, a forma de como você coloca os seus pensamentos, tanto quando você tá como o Dan ou como a Lorelai. E eu não consigo ver uma personagem, porque o personagem é aquele que... Ele já vem com um roteiro, né? Assim, você fala, às vezes, coisas que você não pensa, mas que você tem que falar para se encaixar naquilo. Aí eu dei uma bugada. Eu falei, será que é um personagem, assim? Porque eu não vejo você como personagem. Eu não me considero um personagem também. Eu acho que essa é a grande diferença de alguém que faz drag e de alguém que é ator. Porque o ator encarna uma outra história ali. A drag tem muito de quem a gente é de verdade, né? Ela fala o que eu penso na minha vida real, ela age da maneira que eu costumo agir e tal. Não tem essa grande diferenciação, pelo menos a minha drag é assim. Claro que quando eu tô montada, tô assim, toda piruona, eu fico mais delicada e tal, mais fresco, porque acho que combina com o visual. Mas a parte de tudo que eu falo e penso é a mesma. Eu não consigo mudar, sabe? E também são 14 anos que eu me monto, né? Não dá pra você sustentar um personagem por 14 anos, né? Às vezes você pode cair em contradição, ainda mais quando a gente fala de YouTube, onde todo mundo fala o que pensa mesmo, onde a nossa vida tá lá exposta. É muito importante que a gente seja muito verdadeiro e transparente. Então não pode ser um personagem. E nesses 14 anos que você se monta, você reparou uma evolução, assim, no julgamento? Ou a gente ainda tá patinando, assim, tem muito... Eu acredito que nós estamos no melhor momento para a diversidade. Embora o Brasil esteja num momento assim assustador a respeito de polêmicas e política, blá blá blá, para as drags e para os LGBTs a gente nunca teve tanta visibilidade, nunca teve tantas portas abertas. Hoje em dia você tem drag, sei lá, no programa de domingo que a família assiste, sabe? Na televisão, tem drag no rádio, drags cantoras famosíssimas. Mas elas falam, né? Porque antes, no Silvio Santos, que eu assistia, que é da minha época, gente, anos 80, e as drag lá, linda, dublava e tchau. Não tinha, né, o assunto. Exatamente. E não só as drags, os próprios gays, sempre que eles apareciam, era pra ser meio que a piada, era pra ser o estereótipo. Hoje em dia não, a gente tá desconstruindo toda essa visão meio caricata que a gente tinha, né? Foi um processo, claro que era importante a gente também tá lá no Silvio Santos, sendo as transformistas lá e tal, mas é uma evolução, eu acho que a gente tá conquistando coisas incríveis, sim. Concordo. E assim, um tempo atrás ia ser difícil imaginar um conto, né? Não sei se dá pra dizer assim, um conto como o que você escreveu. Eu queria que você falasse sobre a sua Branca de Neve. Ai, menina. Dodo. Eu fui convidado pela editora Planeta para fazer parte de um livro onde eles convidaram 5 influenciadores LGBTs. E cada um ia reescrever um conto de fada que se identificasse mais. Daí eu pensei, gente, vou fazer da Branca de Neve, que é uma história que todo mundo conhece. E na minha história, Branca de Neve, na verdade, é uma menina trans, que ela mora lá com a madrasta dela. E tem muito a ver com a vida real, assim, porque é muito normal meninas trans serem expulsas de casa. E ela foi expulsa no conto também e foi adotada pela Casa das 7 Travestis. Que legal. Que é uma história real também. Não sei se as pessoas sabem, mas é muito comum quando a família expulsa pessoas trans de casa, elas são adotadas por outras pessoas trans, que geralmente trabalham na rua, porque é um mundo muito marginalizado. E foi isso que eu traduzi no meu livro, sabe? Esse
mundo, assim. Daí ela se encontra, ela se apaixona e tem toda a trajetória ali. Foi bem divertido. Você não tem essa incongruência de gênero, né? Mas assim, a pessoa que é o incongruência, que bonito. Ai, eu gente. Gosto de gente com repertório verbal. Isso, não se fala mais homossexualismo, né? Exatamente. Isso daí é uma coisa interessante também que eu vi você explicando e queria que você falasse pra gente. Eu acho que isso é uma coisa que ainda tá muito enraizada na gente, falar homossexualismo, porque a gente passou a vida inteira falando assim, ouvindo assim. Só que tudo que é ismo significa que é uma doença, né? Hoje em dia a gente fala homossexualidade porque foi tirado lá das doenças pela OMS. Não é mais considerado um distúrbio, uma doença, alguma coisa que a gente precisa tratar. Ninguém precisa tratar a homossexualidade, sabe? Assim como as pessoas trans hoje em dia também não são mais consideradas um distúrbio, uma anomalia na personalidade da pessoa. Isso é muito importante pra gente conquistar direitos, pra lutar pelas coisas que a gente precisa na sociedade, já que a gente não é mais encarado como doente, né? Sim. A gente pode, enfim, buscar maiores direitos. Mas eu acho imprescindível que as pessoas entendam o porquê, sabe? Não é só tirar e ninguém querer explicar. É importante que saiba que isso define a gente como pessoa. A gente não quer se sentir doente, sendo que a gente não é. Sim, entendeu? e é legal você falar isso porque às vezes a pessoa que fala homossexualismo, ela nem tá ligando, isso é uma doença. Sim, a né? gente fala tá porque é normal de falar, né? Igual ninguém mais fala GLS. Dentro do meio, a gente não fala há muitos anos. Só que até mesmo gays que não frequentam muito, que não entendem muito da militância, ainda falam GLS, blá blá blá. Hoje em dia a gente fala LGBT, né? O mais comum é isso. Mas tudo bem se as pessoas não sabem, tudo bem se as pessoas erram, desde que elas estejam dispostas a aprender e a ouvir a explicação de por que as coisas mudaram, né? Isso. E até dessa sigla, assim, do LGBT, que a gente vê a galera falando, assim, eu vi o seu vídeo, achei tão legal que você explica com calma, paciência, sempre tranquilo. Igual uma senhora. Senhora, educadíssima e fina. E porque o pessoal fala assim, aquele monte de sigla LGBT, não sei o que é. E eu falei, mas eu quero saber o que é essa sigla. Sim, e aí você explica tudo ali, né, também. Porque hoje em dia tem muito mais letrinhas, né? LGBTQIA+, né? Isso. É uma coisa bem grande, mas por enquanto, oficialmente, a gente usa o LGBT só. Essas outras ainda existe uma discussão, tudo, pra ver quais letras vão realmente entrar. Mas falando LGBT já ajuda muito, gente. Ótimo. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. É isso. Uma coisa que é legal, assim, também, que você fala, é essa diferença entre você aceitar e apoiar, não é? E quando você falou isso, eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu nunca tinha me ligado como é diferente, assim, também sem a maldade, sabe? Sim, você fala assim, vou apoiar uma causa, eu vou ajudar, parece que é um sinônimo. Então eu queria que você falasse, assim, porque é demais quando você fala essa diferença. É que a gente tá acostumado a viver num mundo onde a gente tende a apenas respeitar. Se você é gay, te respeito, beleza. Desde que você não dê em cima de mim, né? Tem Não sempre isso. Respeitar, eu tenho um filho, eu respeito ele porque ele é gay. Eu tenho um amigo no trabalho, eu respeito ele. Só que o respeito, eu acho que passa ali na obrigação que a gente tem como pessoa que vive numa sociedade moderna, né? A gente tem a obrigação de respeitar os outros. Apoiar é quando você vai além. Apoiar é quando você abre portas, quando você incentiva as pessoas a se mostrarem, incentiva elas a passarem pelas suas dificuldades, ajuda elas, sabe? Se você tem um filho gay, só respeitar, beleza, sua obrigação como pai. Mas apoiar é você incentivar ele a ter orgulho de quem ele é, a proteger ele de uma sociedade, sabe? A fazer muito mais. Dentro de uma empresa também, é você apoiar as pessoas a saírem do armário, a se sentirem confortáveis no ambiente de trabalho, a promover essa segurança na sociedade, a promover a visibilidade LGBT, sabe? Só respeitar, a gente pode deixar essas pessoas continuarem invisíveis. Mas apoiar, você faz com que todo mundo cresça. E é isso que é importante. E você acha que é mais difícil você ser apoiado, você que eu digo a maioria, né? Mas vamos pro seu caso, ser apoiado na família ou na sociedade, ou pela sociedade? Olha, no meu caso é muito mais fácil, eu fui muito mais apoiado pela minha família. E eu acho que isso me deu uma base para conquistar coisas na sociedade. Só que esse é um caso muito particular. Eu convivo de perto com pessoas que, assim que se assumiram, já foram expulsas de casa.
E a gente pensa que isso não acontece, ou que acontece só na periferia, ou lá no Nordeste. Não. São pessoas formadas, pessoas adultas, pessoas que têm a vida já resolvida e a família já expulsa e tal. E então são casos muito específicos. Eu acho que a gente está vivendo um momento onde a sociedade está se sentindo mais obrigada a olhar para as nossas causas. Apoiar ainda não, mas pelo menos a gente está conseguindo ter uma visibilidade que é importante, sabe? E também o meio LGBT tá se unindo mais, tá falando mais. Então, a gente tá criando uma rede de apoio fora de casa para quem não tem. O TED que você fez foi muito legal. E você falava disso assim, logo quando você sobe no palco ali e tal. Você já começa falando o que é isso, né? O que é isso, né? Porque dá uma estranheza, né? Dá uma estranheza. E é legal você falar dessa estranheza com essa naturalidade, sem se sentir vítima pra caramba. Porque realmente, às vezes a pessoa ela vai lá, ela tá, vou assistir aqui o Humberto Gessinger, agora vou assistir aqui a entrevista com o Badawi. Agora, que é essa bicha? O povo fica assim. É uma reação não. Imagina eu pegar elevador, né? Hoje eu peguei elevador como evangélica hoje no meu prédio. Eu penso, a pessoa causa uma estranheza. Só que eu tenho que respeitar essa estranheza que causa na pessoa também. Porque eu acredito muito que a gente não pode fazer ninguém engolir nada, porque as pessoas não aprendem dessa maneira. Mas eu tenho que me dispor a ensinar elas o que eu sou, né? E tirar esse estereótipo também de que a drag ou que os LGBT são as bichas loucas, são as bichas surtadas. Todo mundo fala que tem, dentro do próprio meio gay, do meio LGBT, os gays também têm medo de drag, também tem esses preconceitos enraizados em todo mundo. O que eu escuto de bicha falando que eu tinha medo de drag até te conhecer, não sei o que lá. Porque tem essa aura de que é uma criatura da noite, de que elas batem nos ossos, de que elas gilete embaixo da língua. Tira gilete, é exatamente isso. Tem esses estereótipos que a gente tem que explicar. Tipo, o que é uma drag, né? Um artista que se monta só para entreter o público, se monta a trabalho e tal. Então é isso, a estranheza existe, mas quando a gente se coloca ali e se mostra de verdade, eu acho que a gente quebra muito disso. Então tem um preconceito das viadas com as dragas, assim, no meio das viadas? É o que mais... Pra arranjar marido quando você se monta, amiga, é tão difícil. Inclusive, estou solteira. Olá! Ai, gente, mas é muito difícil isso. Os gays têm muito... enraizado coisas machistas ainda. Se você é gay, eles não querem que você seja afeminado, não querem que você seja a bicha que se monta, que se maquia. Mas é difícil, né? Porque daí o cara, às vezes, ele muitas vezes caga a regra, né? Do que a gente tem que fazer ou não tem que fazer, e depois ele não quer ouvir. Exatamente. Ele vive num mundo que já maltrata ele e ele tenta maltratar outras pessoas da mesma maneira, sem entender que a gente tá reproduzindo uma coisa horrível que a gente cresceu sentindo, né? Por que o gay ainda é tão machista? Porque o gay tem o estereótipo do que é ser homem no homem hétero, que foi criado pra ser machista, entendeu? Então, mesmo a gente sendo gay, a gente copia isso. E é muito triste. Isso é uma viagem minha, assim, né? Eu vi você falando e acredito e concordo que as coisas estão melhorando e tal. Eu soube por fora de novela, então eu não sei se isso já melhorou. A última que eu assisti foi Avenida Brasil, só pra você ter uma ideia. Faz um tempinho, né, amiga? Faz um tempinho. Eu acho que a última que eu vi também foi Avenida Brasil. Cara, você percebe pelas pessoas que te seguem, pelos comentários, que nessa faixa etária entre 12 sei lá quantos anos, existe, a pessoa fica em dúvida, e se ela tem dúvida é porque tem alguma coisa ou nada a ver? Olha, hoje em dia, se ela tem dúvida é porque tem alguma coisa, não. Mas é muito incrível que as pessoas se perguntem sobre isso. Que a gente cresceu sem se perguntar sobre a nossa sexualidade. Não importa se você vai ser hétero, se você vai ser gay, bi, não importa. Hoje em dia as pessoas têm contato com essa diversidade, isso faz com que elas se perguntem mesmo. Isso é incrível. E não quer dizer que a pessoa se perguntar vai fazer com que ela seja ou não. Só tá fazendo com que ela entenda que existem possibilidades. Já faz com que toda uma juventude hoje em dia cresça mais fora dessa caixinha. O que é incrível, é uma coisa que eu não tive na minha juventude, sabe? Quando eu tinha 15 anos, eu nunca tinha ouvido falar de bissexuais, assexuais. Isso faz pouco tempo, tem o quê? 15 anos? 15 anos, uns 15, 16 anos. Tá acontecendo uma mudança muito grande por causa da internet, sabe? Mas você se questionar se você é gay, se você é lésbica, não quer dizer que você seja, sabe, gente? Eu acho que é uma fase que a gente tem que ter questionamentos mesmo. Como é que você descobriu? Eu descobri quando eu tinha uns 12 anos. Que eu me apaixonei pelo Leonardo DiCaprio.
Quando estreou Titanic, eu pensava tanto no Leonardo, que eu falei assim, gente, eu acho que eu gosto dele, eu acho que eu estou gostando de um homem, meu Deus. Deixa aquela buraca se afogar, salva ele. Salva ele. Que raiva, porque ela matou ele. Enfim, me apaixonei por ele e falei, gente, acho que eu gosto de meninos mesmo. E eu sempre fui zoado por ser viado, né? Pode falar viado aqui, né? Pode, super. Desde que eu era criança, desde que eu tinha 5, 6 anos, todo mundo já fazia bullying comigo, porque eu era diferente, eu era o menino mais delicado. E só que eu não entendia muito por quê, porque essa é uma coisa muito que nasce com a gente não percebe o que tá acontecendo. Mas foi nessa fase dos 10, 12, 15 anos que eu entendi tudo o que tava acontecendo. E eu me aceitei muito bem, porque eu acho que muita gente passa por uma coisa de conflito religioso, de achar que é pecado. Eu só sabia que eu não podia contar pra ninguém, mas eu não me culpei. Eu não falei assim, nossa, tem alguma coisa de muito errado comigo. Não, eu guardei pra mim e levei em diante, até chegar o momento que minha mãe perguntou, né? E aí? Menina. Aí é tenso, eu jamais esquecerei. Eu tava lá no computador, lá em casa, toda de boinha, assim, na internet, vendo coisa de Pokémon. Tinha uns 16 anos. E minha mãe chegou pra mim e falou assim, Danilo, aquele seu amigo lá, o Lucas, ele é homossexual? Ela falou assim. Homossexual. Porque o pai não consegue falar gay a princípio, né? No começo é muito difícil, parece que vão morrer. E daí eu falei, dele, e o Júlio César, é? Daí eu falei, é. E o Maicon, é? Só tinha amiga bicha, né? E o Maicon, é? Daí eu falei, é. Dela, e você? E eu. Meu Deus! E agora? E daí eu falei que era e tal. Daí ela falou que ela já sabia e tal, que ela só não queria que eu contasse pro meu pai, mas que deu tudo certo, sabe? Foi super sossegado nesse sentido. Porque eu sempre fui muito bicha, né? Eu não era aquela pessoa que parecia que não era bicha, eu sempre fui muito bicha. A bichinha delicada e tal, sabe? Que só tem as amiguinhas bichas. Era muito óbvio. Então minha mãe trabalhou isso nela durante muito tempo. E o teu pai, quando descobriu? Meu pai é uma incógnita. Ele não sabe agora. ainda? Amiga, você acredita que eu nunca falei pro meu pai? Nunca falei pro meu pai. Eu tenho um irmão que ele é gay também. E meu irmão acabou de casar. Depois de 10 anos que ele passou com um cara, acabou de casar. E a gente nunca falou pro nosso pai. Nunca falei pra ele que eu sou drag, nunca mostrei nada. Meu pai é bem mais velho, ele tem 73 anos, eu acho. E minha mãe pediu pra gente não contar, a gente não contou. Só que o tempo foi passando, acho que tudo ficou tão óbvio que existe aquele saber, sabe? Isso te pesa de alguma forma? Ou não? Ai, amiga, muita terapia. Choro na terapia por causa disso. Porque eu faço coisas muito legais. Minha vida é toda baseada no fato de eu ser uma drag. E não poder dividir isso com alguém que eu amo muito, que é meu pai, embora a gente se dê muito bem, é uma coisa que é um assunto que a gente não tocou, entendeu? Você acha que vai acontecer o quê? Você fala pra ele? O que ele vai fazer? Sei. Ai, estou me sentindo com a Neide, minha terapeuta agora. Porque ela me pergunta muito isso. Mas existe esse sentimento de que você sempre vai ser uma decepção. Não importa se você tem um TED, não importa se a Marília Gabriela te entrevistou, não importa se você está aqui no 89. Não importa se você faz coisas incríveis. Existe aquele sentimento de que seu pai não queria que você fosse isso, sabe? Ou pode ser um outro ponto, assim. Porque, por exemplo, uma pessoa pra ser drag, pra fazer o que você faz, pra ter um YouTube com milhares de visualizações, tem que ser uma pessoa muito fora da curva, com uma inteligência acima da média, ou uma esperteza acima da média que seja, e com um talento fora do comum, assim, sabe? Mas será que um velho hétero vai achar que é um talento a gente se vestir de mulher? Será, amiga? Eu acho que não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando meu irmão foi se casar, minha mãe contou pra ele. E aí? E ele foi no casamento, tirou foto. E daí me tirou um peso. Isso faz o quê? 1 ou 2 meses, é muito recente. Então me tirou um peso muito grande. Então acho que estamos às vias de contar pro meu pai, mostrar tudo que tá acontecendo. Ou mata ele do coração, ou ele aceita, legal, né? porque isso talvez traga uma leveza. Porque a gente vê, né? Tanta sim. gente que não consegue mesmo. Tem amigos meus que passaram dos 50 anos e nunca falaram pro pai, pra mãe. Daí o pai morre ou a mãe morre e fica aquele... E é um peso que não sai daí nunca mais, né? Eu penso muito sobre isso. Mas que é um tema muito delicado, E muita gente olha eu falando na internet, falando sobre temas desconstruídos, acha que nossa vida tá resolvida, mas não. Todo mundo tem muitas questões ainda pra resolver e eu tenho essa. Lorelai, outra coisa que eu acho tão legal de você, assim, você não é uma drag
que ataca muito, assim, sabe? Não só ser drag, tem hétero, tem ser humano, né? Se você não gosta daquilo que eu gosto, você é um imbecil, né? Assim. Sim. Então você consegue falar sobre os heterossexuais com as viadas, das viadas pros héteros, você anda nesses ambientes, assim, com uma puta leveza, sem precisar ser a drag caricata que chega rindo e gritando e jogando plumas, assim, né? Eu acho que isso é... Eu, como sou publicitário... Adoro as drag que fazem isso, aliás. Eu acho que tem que ter todo tipo de drag, né? Mas acho que devido ao meu trabalho e a minha base como publicitário mesmo, eu tentei achar uma linguagem que eu acho que pode ser acessível a todo mundo. Porque no final das contas eu preciso vender as minhas ideias, né? Eu preciso que as pessoas comprem a ideia de diversidade que eu tô tentando vender. Então acho que eu consegui construir uma didática e uma dialética mesmo entre as pessoas que eu consiga acessar todo mundo. Que não seja muito militante, mas que tenha aquela militância muito pontual, aquelas sementes que eu planto de diversidade e tal, porque eu acredito muito numa coisa. A gente não consegue fazer as pessoas mudarem só porque a gente tá falando coisas pra ela. A gente precisa fazer as pessoas refletirem, a gente precisa plantar sementes. E você não planta semente tacando fogo nas coisas, não. Você coloca uma sementinha e deixa que a pessoa mesma vá ali refletir. Eu acho que é isso que eu tento fazer com o meu canal e com o meu trabalho. E também porque eu não tenho essa energia de tentar lutar com as pessoas. Eu acho que a gente tem que fortalecer quem já tá do nosso lado e quem pode vir a estar e não tentar combater. Eu acho que a gente precisa construir primeiro um exército muito grande para transformar. E é isso que eu venho tentando construir. Um exército de pessoas mais empáticas, sabe? Eu acho que falta empatia. E precisa ter essa leveza pra criar uma empatia. É o que eu tento, né? Mas é uma coisa que eu não sabia que eu tinha. É uma coisa que eu descobri através do público me dando esse feedback. Porque eu sempre fui essa bicha, assim. Uma bicha meio, sabe, de leve. Uma bicha que, eu não quero me estressar, não quero brigar. Uma bicha maconheira, quase, né? Todo mundo acha que eu sou maconheira. Não é, e né? eu não sou. Não, eu vou nos encontros, tipo, Tinder. Saio com o menino no primeiro dia. Sempre assim, no meio do encontro, eles perguntam, você fumou maconha? Porque eu fiquei, gente, não, eu só sou muito lerdo mesmo. Eu falo muito devagar, é meu jeito mesmo. É muito bom. Pra fechar, Lorelai, vamos falar sobre o GNT que você tá fazendo, Super Bonita. Eu adoro. Eu acho que foi é um divisor de águas na minha vida mesmo. Porque eu sempre fui essa bicha militante. E toda vez que eu aparecia na televisão, dava entrevistas mesmo, a gente falava muito sobre militância. Mas daí o GNT me convidou pra fazer uma coisa diferente disso tudo. Que também é uma coisa que eu amo, que é falar sobre maquiagem. Então a gente tá lá todo sábado, às 7h30 da noite, no GNT. Eu, a Carol Conká, Giovanna Eubank e o Renner Souza, falando sobre maquiagem, recebendo super convidados maravilhosos. Conheci o Felipe Tito, inclusive é meu novo namorado imaginário. Tá? Os namorados imaginários. Meus namorados imaginários. Felipe Tito, você é o próximo. E tem muitos convidados legais. A gente tem uma competição de maquiagem, que também é muito legal. Que é uma coisa que não tinha no Brasil ainda. Então tá sendo muito gratificante, assim, muito divertido mesmo. Legal. Lorelai, muito obrigada. Que agradeço, Luca. Maravilhosa. Valeu. Obrigada.